Fala galera, a gente tem recebido aí muita mensagem de gente que está ocupando aí universidades, né, estudantes Brasil afora, e tem uma galera aí que tá meio assim, os professores nas universidades são a favor da PEC, né, e aí a galera fica meio sem apoio, sem incentivo, né. Então a gente está tentando aí falar com vários professores universitários. Se você é um professor contrário à PEC, manda um vídeo pra gente, fala com a gente aqui que a gente vai divulgar pra gente fortalecer o movimento, né, e hoje a gente está aqui com um professor universitário que vai se identificar e mandar um recado aí, não só para a Universidade do Mato Grosso do Sul, que veio falar com a gente, que ocuparam, mas também aí para todas as universidades do Brasil. Então ele vai explicar agora aqui, dar o recado sobre a PEC 241. É isso, né? 241, porque virou 55, né, agora. Mas vai dar o recado sobre o que ele acha da PEC e o que ele acha das ocupações, né? Então vamos lá. Muito bem, então, obrigado por me convidar para essa exposição. Meu nome é Fernando Roberto Freitas Almeida, eu sou vice-coordenador de Relações Internacionais do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, e nós temos bastante discutido aqui o que é essa situação que o país está vivendo. Essa PEC, agora no Senado, vai ser a PEC 55, e já existe até uma comissão do Senado que mostrou a inconstitucionalidade dela. Ela contraria o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que diz que existem direitos e garantias que são pétreos e não podem ser removidos. Por que isso está na prática sendo removido? Não existe condição de uma medida emergencial durando 20 anos. Não é possível haver uma medida emergencial de 20 anos para controle orçamentário. Nós precisamos pensar no seguinte: a população brasileira continua crescendo e a PEC ignora isso. A PEC pretende que os gastos governamentais sejam corrigidos apenas pela inflação, ou seja, eles ficam congelados, independente do desempenho da economia. Com esse congelamento e considerando que nascem por ano 1.600.000 pessoas no Brasil, em pouquíssimo tempo a estrutura que foi montada até agora vai estar completamente desmontada. Não é possível que daqui a 20 anos, se isso for mantido, né, os brasileiros dessa época vivam com os recursos que são aplicados hoje, porque não vai poder aumentar. É uma coisa assim que chega a ser ficcional supor que um presidente, ainda mais esse presidente que assumiu nesse processo tumultuado, ele tem a capacidade de arbitrar o que os presidentes do futuro vão fazer, porque isso cobre 5 mandatos presidenciais. Pretende-se bloquear os gastos dos próximos governantes do país. É uma coisa incrivelmente arbitrária e pelo menos já se tem esse arrazoado que foi feito pela Comissão do Senado, que tem 48 páginas, e eles argumentam com base na preservação desses direitos e garantias dos cidadãos no Brasil. Algumas pessoas já estão dizendo que a política econômica desse governo não é nem neoliberal, ela é ultra-neoliberal. Se esse conceito existir, ultra-neoliberal, é o neoliberalismo, nem neoliberalismo, é o liberalismo do século XIX de volta. Não é nem ter um Estado mínimo, é não ter um Estado. É o desmantelamento do que foi feito para que a empresa privada entre nesse lugar. Quer dizer, vai haver crescimento populacional, é inevitável, e quem vai oferecer educação e saúde se não for o Estado? A empresa privada para essas pessoas pode oferecer independente do preço que ela cobra, o que significa a exclusão de todos os brasileiros pobres que nasçam daqui para frente. Sobre as ocupações, o que você acha? É um movimento extremamente válido em razão de se ter se esperado até agora que alguma parte da sociedade se articulasse, se mobilizasse contra isso. Os estudantes secundaristas perceberam primeiro a partir de outra arbitrariedade, que é propor uma reforma do ensino médio a partir de medida provisória, sem consultar a sociedade, sem consultar os peritos na área. Então o movimento secundarista sentiu isso primeiro e se mobilizou com bastante rapidez. Agora se atingiu o nível universitário, porque também se entende que essa PEC vai afetar o setor mais avançado, né, da educação brasileira. E já existem no momento restrições orçamentárias graves em termos de bolsas, em termos de pesquisas, redução dos orçamentos das universidades federais já está em curso há mais de um ano e vai piorar. Então agora atingiu o que é a parte assim, sempre mais articulada da sociedade, que é o movimento estudantil. Quem percebe isso primeiro e procura garantir os seus direitos primeiro. E é uma atitude cooperativa e extremamente benevolente, no sentido de que o estudante que está ocupando a universidade ou a escola de ensino médio, ele está preocupado com o futuro. Não é só com ele, não é com a geração dele, é com os que vêm depois. Não adianta nada estar numa escola no futuro, sucateada, com salários baixos, infraestrutura destruída. Isso não interessa para ninguém.
preciso pensar que quem está na ocupação não tem minimamente interesse egoísta. É uma questão de compromisso com a sociedade. Então você apoia os movimentos de ocupação aí pelo Brasil. Qual o recado que você tem para mandar para essa galera, inclusive para quem não está tendo apoio dos próprios professores nas universidades e também dos estudantes, né, que tem esse movimento de desocupar porque fala que quer estudar. O que você acha disso? Pois então, a recomendação, sugestão é que essa discussão seja o mais socializada possível. Procurar meios de comunicação, explicar, porque a grande imprensa não vai dar razão a esse movimento. Teria que ser pelas mídias sociais e procurar explicar sempre isso que eu falei antes. É um movimento pela sociedade, não é uma coisa exclusivista de uma geração que vai ser acusada pela grande imprensa de estar ali porque não quer estudar. E não é isso. É justamente ter condições de estudar cada vez melhor e não cada vez pior. Entendi. Então é isso, galera. O recado está dado. Aos outros professores aí que quiserem mandar vídeo pra gente, fala com a gente, que a gente vai publicar, vai dar espaço para vocês que entendem realmente de educação e sabem quais vão ser os impactos negativos dessa PEC e dessas medidas arbitrárias desse governo ilegítimo que está no poder, tá bom? Então a gente continua aí na luta, tamo junto, galera aí da ocupação, a gente vai tentar falar aqui com outras pessoas, ir nas escolas, nas universidades, manda material pra gente que a gente vai publicar, a gente está do lado de vocês, beleza? É isso, um abraço, valeu, manda um abraço aqui. Um abração para todo mundo, boa sorte. Valeu.